estamos de volta à Praça da Alegria com uma sugestão culinária. Hoje com o chefe Ivo Loureiro. Bom dia. A sugestão, bom dia. Continuamos na semana do franguinho, como sabe. A sugestão de hoje é satay de frango. A propósito da culinária, vamos aproveitar e também ter connosco o Dr. Guilherme Macedo, que é diretor do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de São João. É sempre complicado dizer esta palavra. Claro. Muito bom dia, Dr. Guilherme. Olá. Obrigada por estar connosco. Aproveitamos e falamos da melhor dieta para o nosso aparelho digestivo. Mas antes, vamos à lista de ingredientes, pode ser? Também. Vamos a isso então. Satay de frango é composto por 4 peitos de frango, óleo de sésamo, sementes de sésamo, 2 dentes de alho, sumo de meio limão, pimenta e sal quanto baste, vinagre tinto, paus para as espetadas, os pauzinhos pequenininhos neste caso. Para o molho de satay, 2 dentes de alho, manteiga de amendoim, molho picante, leite de coco, sumo de um limão e salsa picada. Para a salada de queijo, que é o acompanhamento, 500 gramas de tomate xuxa, ou tomate cherry, 100 gramas de fisális, 200 gramas de queijo da ilha, uma cebola nova, limão e azeite quanto baste e sal, igualmente quanto baste. Muito bem, lista de ingredientes dada, A receita, vamos... estávamos aqui a conversar precisamente sobre ela. É muito fácil, o que dá o nome a esta receita é realmente o molho. O molho de satay. E começámos da seguinte forma, eu tenho aqui um pouco de óleo de sésamo, que coloquei aqui neste recipiente, com vinagre de vinho tinto. Agora vou colocar um pouco de sal, ou flor de sal, como queira, neste caso até mesmo flor de sal. Muito pouco, não convém exagerar, porque os ácidos já vão penetrar na carne. Os ácidos, por isso é que eu trago o vinagre e o limão, são ácidos e é tão bom temperar. Isto é, até o frango fica um pouco cozinhado pela ação do ácido, acontece isso nos peixes, nos carpachos. A ação do ácido cozinha, sem recorrermos, neste caso, ao fogo, ao lume. E vamos cortar assim o frango. Agora, só um pouco de pimenta. Já lá tenho o óleo de sésamo, o vinagre e o limão. Vamos cortar assim o peito de frango desta forma para deixarmos marinar e de seguida vamos fazer então umas espetadinhas. Isto é uma receita que fica muito bem numa mesa porque as espetadinhas funcionam muito bem, as pessoas passam, pegam, provam. Daí eu ter optado... É, exatamente. Fácil também de digerir, e será? de digerir, exatamente. Doutor Guilherme, até agora, o que Sim. viu, os ingredientes parecem aparentemente saudáveis, pelo menos para toda a gente. São absolutamente saudáveis e é evidente que é um exemplo muito concreto de como se pode tornar a variedade, enriquece o próprio teor alimentar e o teor nutritivo do que se vai propor. Curiosamente, mistura-se aqui um conceito da dieta mediterrânica, portanto há vários elementos nutritivos típicos da dieta mediterrânica, como vimos na descrição, os legumes que vão ser empregos, as sementes, etc., com outros elementos, alimentos também, enfim, da cozinha oriental, o que de alguma forma cria aqui uma junção de virtudes que é bem explorado. Doutor, parece muito interessante aqui esta história de querer, de alguma forma, juntar alguns destes elementos para, por exemplo, diluir o teor do ácido, para de alguma forma compor até o próprio alimento principal, de forma que se torne mais e que se torne melhor digerível. Isso é muito importante. Porque por muita qualidade e por muita garantia de qualidade que os produtos tenham, há obviamente algumas características individuais de quem consome que acaba por condicionar a própria eficácia daquilo que é ingerido. Claro, claro. Dito de outra maneira, quem come também tem a sua própria estrutura que permite digerir melhor ou pior aquilo que é, muitas vezes, muito bom, como é o caso. Claro que sim. Eu vou sugerir que passe para este lado, que assim também o Ivo aqui fica também mais podemos reparar para o fogão. que o facto, como eu tinha referido também, os ácidos, neste caso o limão e o vinagre, a cor do frango modifica, fica um bocadinho mais esbranquiçado. Lá está a ação do ácido, para além do tempero que vai conferir ao prato e ao frango, que visto que ele não foi temperado, isto é, anteriormente não ficou em nenhum tipo de tempero, exatamente, e os ácidos penetram, tornam o prato mais saboroso. E reduzimos também ao sal, que também é importante. Penso eu que é importante. Muito importante. É muito importante. Mesmo a parte digestiva, Quais são as queixas mais frequentes do aparelho digestivo? Bom, com isto duvido que haja queixas do aparelho digestivo, mas apesar de tudo, aquilo que de uma maneira geral os portugueses mais se queixam da área digestiva tem a ver com a azia, e que de alguma forma está associado ao consumo ou pelo menos à produção excessiva de algum ácido,
E é um sintoma também muito comum, que é o infartamento, a distensão abdominal, o infartamento. E essa azia, infartamento, depende única e exclusivamente daquilo que ingerimos ou efetivamente há pessoas mais propícias? Não, exatamente. Há de tudo. De facto, tem a ver com aquilo que se ingere e tem a ver com alguma característica biológica de cada indivíduo. O chefe deu aqui uma sugestão extremamente importante que disse que quando o frango muda de tonalidade, tem a ver com o facto do ácido que está a ser colocado modificar as proteínas do frango. O frango é um excelente alimento, muito rico em proteínas, é um alimento muito equilibrado por si só, e o facto do ácido já degradar algumas proteínas é bom para o processo digestivo. Portanto, de alguma forma facilita, e lá está um exemplo de que o ácido externo facilita o processo digestivo que fazemos internamente, cria de facto condições favoráveis a que possa haver um melhor manuseamento no interior desta grande carga proteica. Temos um conjunto grande de órgãos que trabalham especificamente para partir as proteínas, para que seja mais fácil de digerir. Um deles é o pâncreas. Os ácidos que estão no estômago também ajudam e, de alguma forma, este tipo de alimentos suscita um trabalho adicional destes nossos órgãos para que o processo digestivo decorra normalmente. O segredo estará mesmo no equilíbrio de no equilíbrio e na variedade e, obviamente, no respeito individual para aquilo que são características individuais. Há pessoas que têm algumas intolerâncias. Exatamente. E, portanto, deve ser respeitado. Quando nós falamos daquilo que é recomendado... Acho que ainda não damos a devida importância às tolerâncias, não é? De sabermos aquilo a que eu sou intolerante, a que o meu estômago é mais intolerante. Seria bom conhecermos melhor por dentro. Isso é verdade. Nós temos alguns argumentos para conhecermos melhor por dentro, mas não seja espreitar. Mas para além desse aspecto, temos aquilo que as pessoas nos dizem no dia-a-dia. Todas as pessoas são capazes de identificar alguns alimentos para os quais têm maior dificuldade em fazer a digestão. Se calhar até podem começar a tomar nota. Cada vez que ingerem determinados alimentos se sentem mal ou se sentem afartados e depois, na próxima visita ao médico, já poder referenciar. Outro aspecto também tem a ver com o volume da alimentação. É evidente que uma refeição copiosa, uma refeição volumosa à noite, claramente é um excesso de estímulo digestivo que muitas vezes provoca sintomas. Podemos viver bem. Sim, Ivo. Vai-nos dizer. Não, vocês estão muito bem porque o que eu estou a fazer é realmente só a grelhar com um bocadinho de azeite. Aqui as espetadas, como podem ver, vejam como elas ficam. Tem pouco azeite, daí... Excelente. Mas eu preciso que elas fiquem adouradinhas porque eu quero que elas tenham também uma apresentação crocante. Quero que, quando estivermos a comer, sintamos o crocante por fora e o macio por dentro. Daí, eu estar aqui e ter trazido aqui esta tampa, precisamente para poder grelhá-las com um bocadinho de intensidade, e quando eu ouvir que elas que já estão a ficar no ponto que eu pretendo, então eu baixo o lume e depois acrescentamos, ou passamos pelo molho, ou acrescentamos e colocamos depois o molho por cima. Entretanto, a manteiga de amendoim está a ser derretida lentamente. É nesta altura que eu coloco um pouco de água. Não faz mal, só vai diluí-la um bocadinho, o que quer dizer que a vai tornar menos ativa. E agora sim vou acrescentar o leite de coco. O leite de coco porquê? Porque é mais aromático, é diferente de um leite normal, de vaca, digamos assim. Ou de natas, não é? Exato, ou de natas, exatamente. E é menos gorduroso. E é menos, sim, e é um leite, claro, que não é animal, de origem animal, não é? Como as pessoas sabem. É um leite que fica, para além do sabor e do toque, que vai conferir à receita, assim um bocadinho mais asiático e mais exótico, faz com que fique mais macio e é diferente, não fica com aquela... Há pessoas que não gostam de leite, não gostam de natas, e aquilo, neste caso, o leite de coco fica muito bem nesta receita, misturado com a manteiga, exatamente. Só que fazemos então o seguinte, o leite de coco, um pouco de água, a água é para a manteiga ficar mais líquida, a ideia é precisamente essa. Um pouco de piripiri, mesmo, não é preciso muito, mas um bocadinho de piripiri. Porquê? Porque aqueles são sabores muito fortes. Então aqui neste caso o piripiri vai tornar menos enjoativo. O que também tornará menos enjoativo será sempre a questão de nós colocarmos mais ou menos molho. Neste caso podemos colocar isto à parte e até as próprias pessoas lá em casa podem usar da forma que quiserem. Isto ainda leva um dentinho de alho, e as espetadas também elas estão bem. Eu vou cortar aqui finamente. É um outro componente muito importante da dieta mediterrânea. Eu não coloquei primeiro porquê? Porque o alho normalmente ele aqui vai cozinhar, vai cozer. Eu não queria salteá-lo primeiro, não queria tostá-lo. Quero mesmo que ele apareça assim fininho, mas de forma a que seja cozido.
Inclusive estávamos a comentar, o original desta receita devíamos ferver o alho 2 ou 3 minutos em água. Eu aqui não o fiz, mas se fervêssemos o alho, ele perde este sabor ativo que tem e picante. Daí também ficar muito bem aqui no molho. Ainda vamos acrescentar uma coisa nossa, que é um bocadinho de salsa, que na receita original do molho não aparece, mas para além, exatamente, para além da cor, não é? Também dá um aspecto diferente e fica sempre mais apetitoso e nós estamos habituados. Então isto já está a grelhar. Podemos sempre, reparem, era exatamente isto que eu queria, é esta cor que eu quero, que é este tostadinho, e vai continuar porque ainda não está. E o molho fica assim muito aveludado, fica muito aromático, nota-se que está assim muito cheiroso devido à manteiga de amendoim, que realmente é muito ativa, daí esta receita ficar um bocadinho diferente. Tipo de produtos obviamente têm algum teor calórico que é importante que se compreenda e que se aceite. Nós também somos muito contrários a uma visão muito fundamentalista da redução excessiva de calorias, etc. A grande virtude deste tipo de confecção é juntar algumas calorias, de facto, mas com uma variedade e um aporte de nutrientes muito diferentes, sais minerais, uma série de vitaminas que, obviamente, são melhor interpretadas e melhor traduzidas para o nosso organismo se forem consumidas desta forma. É claro que isto é uma forma muito elaborada e muito requintada, mas a verdade é que conseguimos juntar várias coisas que até poderiam suscitar alguma reserva, o picante, o alho excessivo, até poderiam, mas que de facto, em rigor, não devem suscitar reserva, deve ser um complemento, este equilíbrio desta variedade é extremamente importante. Ainda bem que fala do equilíbrio, porque há pessoas que já eliminaram por completo da sua dieta as gorduras e proteínas animais. O que é errado, essa eliminação é errado. É correto, é errado? Não, é errado porque uma das circunstâncias mais importantes para o nosso tubo digestivo é justamente esse confronto com a diversidade e uma diversidade equilibrada. Não é possível fazer, dito de outra maneira, se nós, por exemplo, substituíssemos a vitamina C, por exemplo, da laranja ou de outro fruto qualquer, por comprimidos de vitamina C, isso não nos daria todo o aporte importante que um fruto ou que um legume originalmente nos traz. Portanto, não é o nutritivo, não é o micronutriente que de facto faz a diferença, é o equilíbrio do conjunto. Daí que é também muito importante percebermos quando existe, por exemplo, uma reserva muito grande para alimentos, por exemplo, a carne vermelha. Obviamente nós recomendamos que haja um consumo reduzido de carne vermelha. Sim. Reduzido não significa nulo. Não, podemos reduzir ao tamanho do bife só. Por exemplo, com certeza, exatamente. Normalmente gostamos de ver um bife do tamanho do prato, não há necessidade. Não há necessidade. E, por exemplo, o frango, que foi aqui hoje tão bem escolhido, é obviamente uma ave que acaba por nos dar um complemento, pois, um complemento proteico excepcional. Para quem pratica desporto, para quem tem uma preocupação, como se deve ter, com a linha e com o equilíbrio físico, evidentemente que este é um produto excepcional para consumo. Claro que sim. Entretanto, eu já comecei a preparar a salada, que vou temperar com um bocadinho de sumo de limão e azeite. Nós temos praticamente a nossa receita pronta. Um bocadinho só de sal, um bocadinho de pimenta. Eu tenho aqui então o physalis, o tomatinho xuxo e vou acrescentar agora uns cubinhos de queijo da ilha, que neste caso será a parte mais calórica e que mais intensifica isto. O que as pessoas podem fazer também, não podendo é substituir, mas nunca preterindo a salada, podem continuar. E em vez disto pode ser um bocadinho de papaya, pode ser um bocadinho de manga. Queijo feta, por exemplo, é um dos queijos menos intensos em termos de quantidade de gordura e em termos de esforço digestivo, digamos assim. E, portanto, uma refeição deste género, com este tipo de equilíbrio e de fusão de elementos, não é uma refeição pesada, é uma refeição que é facilmente manuseada pelo tubo digestivo. E o molho convém estarmos sempre a mexer. Quando notarmos, reparem que ele começa a ficar grosso demais, temos sempre a possibilidade de acrescentar um pouco de água, um pouco de leite de coco. Neste caso eu vou acrescentar dos dois, porque realmente para a receita não ficar muito pesada. Exato. E podemos concluir daqui a um minutinho a receita. Eu só vou colocar aqui, vou deixar isto agora envolver, tudo muito bem envolvido, para o molho também ficar cremoso. E depois, por fim, vamos colocar um bocadinho de sementes de sésamo. Poderia ser nozes, avelãs, amêndoas partidas,
era exatamente, ficava bom na mesma e também faz parte da dieta mediterrânea. E sobretudo é um acréscimo de sementes qualidade. por serem mais discretas neste caso, porque já tem aqui uns sabores Claro. assim muito... Tenho intensos. A manteiga de amendoim, tenho o leite de coco e então optei por não acrescentar mais nada, precisamente para não ficar, reparem, Mesmo podemos a servir cozinha assim. malaia e tailandesa usa muito as sementes de sésamo, portanto também, apesar de tudo, não há, Sim. Não há conflito de ingredientes. Cá Exatamente. está. Nem de Eu ainda coloquei Exatamente. umas folhinhas de hortelã para ficar mais fresco, mais para aromático. enganar. Mais Exatamente, nosso, de facto, para ficar também. assim mais aromático. Temos assim, mas podemos também colocar aqui uma ou duas alfaces, não tem problema. Optei por não misturar muita coisa porque depois até, inclusive lá em casa, confundo um bocadinho, quando tem muitos ingredientes. Logo pela lista de ingredientes, muitas das vezes desistimos assim tanta coisa. Agora, neste caso, optei por fazer só assim. As nossas espetadas, espero eu, estão suculentas. Eu consigo ver isso de duas formas. A primeira é que já começou a soltar o suco do frango. Exatamente. Quando eu diminuí a temperatura. O que quer dizer que esta água é do frango, o frango já está cozinhado. E estão com este aspecto, assim, vamos já colocar aqui. Bom, eu não queria nada estragar esse bom aspecto. Pois, eu tenho a certeza absoluta que numa mesa... Mas vou ter que fazer mais uma questão Pois é. ao Dr. Guilherme Macedo. Aquela doença, sem dúvida, que mais nos assusta, e estamos a falar de doenças do aparelho digestivo, é o cancro do aparelho digestivo. Há alguma maneira de o evitarmos? Então, apesar de tudo, temos aqui bons exemplos daquilo que são elementos que podem fazer parte da nossa alimentação diária, da nossa dieta habitual. Há evidência científica que suporta que os elementos da dieta mediterrânica condicionam uma grande redução do risco oncológico, do risco de cancro do tubo digestivo, em particular do cólon reto, portanto do intestino grosso, mas também do esófago e em parte do estômago. Isto é, a alimentação, uma alimentação equilibrada, rica, variada, não monolítica, não centrada só num ou outro elemento que de uma maneira geral acaba sempre por produzir desequilíbrios. Uma alimentação variada é uma condição de base para reduzir o risco de qualquer cancro do tubo digestivo. Isso temos essa evidência científica atual. Ter isso em conta quando ainda vamos a tempo, não é? Sim, desde ter a idade, ter essa daí a importância da educação. É evidente que as pessoas com 40 e 50 anos estão sempre a tempo de mudar. Claro. Mas a verdade é que a educação, desde uma fase precoce da idade e, sobretudo, não confrontar as nossas crianças e os nossos adolescentes exclusivamente com refeições hipercalóricas. Obviamente que as cadeias de fast food também perceberam a mensagem e por isso, na maior parte das vezes, mudaram já algumas coisas, acabam por incluir na sua alimentação muitas saladas, justamente para tentar dar um equilíbrio daquilo que estava profundamente desequilibrado. Saladas e até sopas também. Saladas e sopas, exatamente. Já existem. Isso está com o aspecto magnífico. Concluída, eu tenho a certeza absoluta. Não é só por ti, é por ti e pelo doutor. É pelo doutor. Somos lá pela vossa saúde, portanto... Ainda bem, força. Estás à vontade, podes fazer a prova. Só para terminar, de certeza absoluta, a receita é muito fácil, é muito simples, basta mantermos o equilíbrio, que é exatamente, que é o fundamental, é o equilíbrio neste molho cremoso. Com leite de coco, sim, não precisa de ser muito exagerado e podemos inclusivamente cortar mesmo na manteiga e deixar o leite de coco engrossar um bocadinho mais. Fica com um aroma completamente diferente e fica bastante apetecível. Depois, com as sementes de sésamo por cima, de certeza absoluta que isto numa mesa era das primeiras coisas as pessoas a pegarem, quanto mais não fosse pela curiosidade de ver. Acompanhado com uma salada deste género, também muito fácil. Acho que se conseguiu fazer aqui, valorizar o frango, que acima de tudo também é muito importante. Queres que prove, não é? Quero que prove. Eu vou provar, mas primeiro vou dar o modo de preparar. Ok. E depois provo, fica descansada, Sónia, até porque tens trabalho. Sim, sim. Vamos lá ver. Até já. Ora sim, senhor. Corte os peitos de frango e faça pequenas espetadas. Tempere com os restantes ingredientes, babe-se à sua vontade e grelhe numa frigideira ou grelhadora até ficarem douradinhas. Quando estiverem prontas, reserve por instantes. Ai meu Deus, estou a salivar. Numa frigideira pequena, faça o molho de satay. Coloque o alho picado e a manteiga e acrescente o leite de coco. Tempere com o sumo de limão, picante e deixe cozinhar até o molho amaciar. Por fim, coloque a salsa. Pincele as espetadas com este molho e coloque em cima as sementes de sésamo. Sirva com a saladinha com o tal queijinho de São Jorge. Olha, não